Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, de nosso Pai, possa abundar grandemente em nossas vidas, nos fazendo prosperar cada vez mais na sua palavra, no seu conhecimento e, sobretudo, numa vida obediente ao Senhor. Amados, hoje nós vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária, hoje, quarta-feira. Mas vamos antes recapitular rapidamente o que nós vimos ontem, na terça-feira, né? Quando o Senhor, no contexto aí de Isaías 41, consola o seu povo, quando o povo estava vivendo em um período de cativeiro babilônico, né? Haviam perdido aí a sua terra, o seu lar, sua pátria, estava num momento muito difícil. E o Senhor começa a consolar o povo, né? O povo sofrendo as consequências dos seus erros, né? E o Senhor diz, olha, não se apavorem, voltem para mim, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Deus, só tem eu sou o Senhor, o seu Deus, eu sou isso, eu sou quem redime, né? Porque eu sou o Senhor teu Deus que tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu vou te ajudar. O tempo todo Deus consolando, né? Que texto maravilhoso, né? E aí as pessoas podem pensar, mas por que Deus, com sua mão poderosa, não libertou o povo do cativeiro babilônico? Se ele libertasse ali e devolvesse a terra, o povo ia fazer pior do que eles estavam fazendo. Era necessário um aprendizado. O aprendizado, infelizmente, só vai na sala de aula do sofrimento. E o povo tinha que passar por uma questão de justiça, né? Sofrer as consequências dos seus erros. E essa questão Deus não abre mão. Nós precisamos entender isso, né? Vimos também na segunda pergunta de ontem e o Senhor mostra claramente, né, diante de duas nações poderosíssimas, né, que era o Império Babilônico, né, e o grande reinado assírio. Então, diz, olha, você é um vermezinho de Jacó, você é pequenininho, você é fraquinho, você, né, precisa de mim, mas se você acreditar em mim, eu farei você como uma máquina de debulhar milho, de uma grande colheitadeira com ferros afiados, ou seja, farei você muito forte, né? Olha que coisa linda, o Senhor prometendo isso ao povo. Portanto, dando continuidade a essas promessas maravilhosas, vamos então para a sétima pergunta da lição. O que o Senhor fará ao seu povo? Qual o significado tipológico dessa afirmação? Vamos lá. Isaías 41, 17, 18, ele diz assim: quando meu povo pobre e necessitado procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brotem fontes dos vales e com que rios corram pelas montanhas, onde não há plantas. Farei com que os desertos virem lagos e com que as terras secas haja muitos poços. Olha só que linguagem, né, o Senhor está usando aqui. Ora, o povo não queria saber de uma, né, de um lugar com muita água, não. O povo queria ser liberto do cativeiro babilônico, né, da opressão babilônica, do sofrimento de estar em terras estrangeiras, né, algo muito diferente da sua terra, tudo é diferente, né, da nossa terra, da nossa pátria, do nosso torrão, e eles estavam sofrendo lá. Aí Deus vem e diz aqui, olha, o meu povo, né, que é pobre, é o vermezinho de Jacó, pobre e necessitado, né, quando vocês procurarem água e não encontrar, quando a sua boca já estiver morrendo de sede mesmo, então é nesse momento que eu, o Senhor, os atenderei. Só atenderei quando vocês estiverem procurando a água, porque estão com muita sede, a ponto de morrer de sede. Aí eu atenderei. O Deus de Israel jamais abandonará vocês, mas eu atenderei quando a boca já estiver seca de sede. Que ensinamento maravilhoso o Senhor nos faz, né? Como Deus é maravilhoso. E aí, ele faz com que... Como é que ele vai ensinar a importância da água, né? Na vida das pessoas? Veja que ele está usando aqui
uma linguagem tipológica muito rica. A água nas escrituras sagradas sempre vai apontar para a palavra que lava, que purifica o homem. É por isso que ele leva para o deserto e faz Moisés lá, bater lá na rocha, né? Moisés bate, Deus manda tocar, ele bate na rocha, para sair água, para alimentar o povo. Cristo, falando com a mulher samaritana, ele diz que, falando da palavra que ele estava falando, que ia colocar dentro dela uma palavra, e ela vai lá na cidade de Sicá e dá essa palavra para todo mundo. Jesus falou que a água que ele daria a ela ali, ele estava dando. A água que ele deu a ela foi palavra, palavra. E ela bebeu das palavras de Cristo, saiu lá e deu a cidade toda. E Cristo falou que da água que ele desse a ela, ia jorrar para a vida eterna. Ou seja, a única coisa que vai para a vida eterna é a palavra de Deus. Aqui Isaías já disse, no capítulo 40, verso 8, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esta é a água que é para sempre, que não muda, né? E Paulo vai dizer lá em Efésios 5, versículo 26 a 29, ele vai dizer claramente que a noiva de Cristo, ela é lavada pela água da palavra. Esta é a água. Quando o povo estiver morrendo de sede, precisando dessa água para purificar-se, para voltar à obediência, quando eles entenderem que foram infiéis e que precisam voltar à obediência a Deus, então Deus devolve Jerusalém para eles, devolve tudo para eles, né? Nesse momento, eles tendo Deus, já não interessa mais se é Jerusalém, se é uma terra, não interessa, o importante é ter Deus. Ter Deus no deserto é melhor do que viver sem Deus numa grande metrópole com todos os recursos que ela pode dar, né? Com seus hospitais, supermercados, faculdades e tudo mais. Nada é mais importante do que Deus, né? É o que ele está tentando mostrar. E ele está dizendo, olha, que não importa onde ele esteja, se eles estiverem no vale, se eles estiverem no topo de uma montanha, Deus vai fazer correr rio no topo da montanha, vai fazer brotar fonte lá no vale, onde tiver, não importa se é lá em cima ou lá embaixo, se é lá no topo do monte ou lá no vale. Deus vai fazer brotar água, a água da palavra, a palavra que liberta, a palavra que sacia, que traz refrigério, que traz libertação, que traz força, que traz poder, que traz fé. Tudo é pela palavra de Deus, né? Por isso que ele diz, olha, no deserto eu farei que os desertos virem lagos, verdadeiras oásis com tanta água, né? Essas terras secas, quando vocês estiverem como terra seca, sedentos pela palavra, aí sim é que vocês vão virar poços cheios de água, cheios da palavra, para matar a sede de verdade que o mundo tem. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a oitava, que diz assim: o que significa o Senhor dizer que fará que o deserto vire floresta, com vários tipos de árvores? Qual a conclusão chegarão os povos a respeito disso? Agora, os versículos 19 e 20, que diz assim: plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas e oliveiras. Nas terras secas farei crescer pinheiros, junto com os imbros e ciprestes. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Vejam, meus amados, que primeiro aqui, ele dá a água, no texto anterior, no verso anterior, ele dá primeiro a água, que é a palavra, o entendimento, para só depois, quando Deus começar a fazer a sua obra, plantar essas árvores, né, no deserto e nas terras secas, né, e fazer com que o deserto insalubre, né, árido, sem água, vire uma floresta amazônica, né, mas uma grande floresta. Olha só o que ele está dizendo aqui. Primeiro ele traz água, a palavra. E sem água, é impossível que sem água haja floresta, haja planta. Olha que coisa linda. É uma sequência que Deus segue as leis naturais. É muito claro o que ele está dizendo aqui. Então, ele coloca aqui claramente que ele vai trazer estas árvores, depois da água, ele vai plantar. É uma ação deliberativa que só Deus pode fazer isso. Ele não diz, eu vou dar semente para vocês plantarem, eu vou dar instruções agronômicas para vocês
plantarem. Ele não está dizendo, eu vou plantar. E ele aqui não está dando uma aula de botânica, né, para falar aqui de árvores, não. Ele não está mostrando para o povo de Israel que ele sabe o nome das árvores, não. Ele não quer dar aula de botânica, não. Ele está usando aqui árvores de várias regiões diferentes para justamente, olha só a quantidade de árvores de várias regiões diferentes que ele está mostrando aqui. Mostrando aqui que árvores na Bíblia muitas vezes é comparado a pessoas, né? Árvores, né? Parábola do Jotão, onde ele fala que as árvores se reúnem para eleger para ser um rei. O próprio Cristo se compara a uma videira, né? O livro de Jeremias diz que o homem que serve a Deus e é obediente é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo dá o seu fruto, e daí vai, né? O cego que Cristo cura, ele diz assim, eu estou vendo homens como árvores, e daí por diante. Há muitas tipologias bíblicas, né, onde os homens são comparados às árvores, né? São muitos versos. Pois bem, a pergunta é, o que o Senhor quer dizer, então, quando ele cita todas essas árvores? Ele cita o cedro. Olha, na cultura hebraica, né, nós poderíamos dizer que o cedro, ela simboliza a força e a majestade. O cedro do Líbano, né, era árvore muito nobre, era uma madeira de lei que se fazia, né, as casas dos reis, madeira nobre. A acácia, uma madeira dura, né, a Arca da Aliança, ela foi revestida com ouro. Era madeira de acácia revestida com ouro. Ou seja, representa a incorruptibilidade. A oliveira, por exemplo, ela representa a unção. A unção, ela produz o óleo, o azeite, né, da oliveira, que é a unção para que a pessoa tenha paz. Então, o cedro, força e majestade, a acácia, incorruptibilidade, a oliveira, unção e paz, a murta, que ele cita aqui, né, é a alegria, felicidade, o cipreste é a estabilidade, você, né, ter aquela vida perene, sem um período de estabilidade, sem passar por dificuldade, uma tipologia da vida eterna, por exemplo, né? E o olmeiro, né, que se refere aí à resistência, fala zimbro lá, né? A resistência é uma árvore do deserto, muito resistente, a resistência, a resiliência, tudo está aqui. E o bucho, que era uma árvore que era beleza, era usado nos jardins para ornamentação. Então, todas essas árvores juntos que ele vai colocar lá no deserto, a partir da quantidade de água que ele vai levar lá, o Senhor está mostrando aqui que todas essas árvores juntas, elas representam uma restauração completa. O povo não vai sentir falta de nada. Então, tudo começa com a água, com a palavra de Deus. Mesmo eles estando lá no cativeiro babilônico, Deus era o único capaz de trazer essa restauração, né? Então, as dificuldades que o povo passava ali, o Senhor deixa bem claro, olha, eu vou plantar, a minha mão vai plantar, eu vou plantar lá, e vou mudar a história de vocês, né? E, obviamente, sempre assim, no início de tudo, no início de todas as coisas, o Senhor começou lá no Jardim do Éden, lá no início de tudo, plantando o Jardim do Éden. Quando ele está falando nessa quantidade de árvore aqui, ele está falando aí em restauração, de recriação daquilo em que ele sabe fazer, que ele já tinha feito, né? Claro que nós temos aí uma série de outros símbolos, Deus está usando aí no livro de Isaías aí uma linguagem poética, rica, né, em paralelismos, em imagens, né? Isso é muito belo quando ele usa aí, né, falando aí da sua abundância extraordinária, ele mostra a quantidade de árvores e a quantidade de coisas que as árvores podem trazer. Veja que deserto simboliza o quê? Simboliza escassez, simboliza dificuldade, mas e as árvores? Simboliza o quê? Simboliza vida, simboliza abundância, simboliza fruto, manutenção, né? Uma vida de abundância, né? De crescimento espiritual. Olha que coisa linda, de sabedoria, de justiça. Então,
É isso que o Senhor está tentando transmitir para o povo. Olha, vocês hoje estão escravizados, é um povo que está no cativeiro, mas se vocês confiarem em mim, colocarem a fé em mim, voltarem seus corações para mim, para a minha palavra, aí eu darei água a vocês. Quando vocês estiverem com a boca seca, aí vocês terão água. E aí, quando vocês sentirem falta de água. Quando vocês estiverem com sede, mas não quiserem tomar água, não adianta. Tem que continuar cativo aí em Babilônia. Mas, quando vocês realmente sentirem essa necessidade, então eu vou dar para vocês a água. E com a água, eu vou plantar um jardim novo, novas vidas. Vocês serão novas árvores, árvores frutíferas, aves belas, árvores ricas, como a que dá o azeite, árvores que servem para fazer portas, colunas, casas. Vocês serão ricos e poderosos. Rico no sentido espiritual, claro, né? Então o Senhor está fazendo aqui uma promessa, mas de grande riqueza para o povo de Israel que se encontrava triste, como se estivesse no deserto. Muitas vezes nós passamos por dificuldades e achamos que o Senhor nos abandonou. Pelo contrário, Ele está nos chamando para a sua palavra, está nos chamando para, através dela, nós buscarmos a obediência e entendermos como Ele trabalha para que nós recebamos as suas bênçãos. Que o Senhor nos transforme em árvores frutíferas para a sua honra e para a sua glória.